Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião. Segunda-feira a gente retoma o Opinião e começa mais uma semana de trabalho aqui, não é? Na TV Pantanal. Isso quanto à opinião. O programa Opinião que vai ao ar até às 8h30. Hoje a gente vai abordar um assunto que muita gente tem debatido, discutido, tem virado polêmica. A situação aí dos presídios e também dos detentos aqui do estado de Mato Grosso, especialmente esses daqui da Baixada Cuiabana. Para isso, a gente vai estar recebendo aqui, já está a posto conosco, o doutor Geraldo Fidelis, que é juiz da Vara de Execuções Penais aqui de Cuiabá. E a gente vai estar debatendo muitos assuntos nesse campo de discussões aí, e com a sua participação via WhatsApp, a sua interação. Isso é possível por meio do 99932-2529. Está aí na tela, inclusive, para você mandar alguma pergunta, caso você tenha, não é? Tem algum parente, algum amigo aí detento, está preocupado com a situação deles lá, enfim. Se tiver alguma dúvida, seja lá qual for nessa área, pode mandar para a gente aqui, que ao longo do programa o doutor Geraldo vai estar respondendo. O Opinião que tem o Lorenberg Alves, como sempre. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco por mais essa semana. Eu quero também agradecer a você que sempre nos acompanha em qualquer canto, não é, da cidade, do estado, do país e do planeta, porque estamos também sempre com transmissões ao vivo pela nossa página no Facebook, da TV Pantanal, e também pelo www.gazetadigital.com.br. Doutor Geraldo, muito bom tê-lo aqui, não é? A gente está tentando alguns dias, mas a demanda está sendo tão grande, ou pelo menos estava sendo tão grande da sua parte, não é? Que a gente acabou insistindo e o senhor, acho que de tanta insistência nossa, não, eu vou lá então. Está aqui, muito obrigado, é satisfação recebê-lo aqui. Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg. Primeiro, desculpa não ter vindo antes. Imagina, aqui. A gente entende. Realmente pandemia atípica. Realmente, não só a segunda vara criminal, mas todas as varas de Cuiabá e de Mato Grosso, nós estamos trabalhando muito mais do que o normal. A dinâmica foi aumentada demais, tanto que batemos todos os recordes de trabalho, de sentença, de decisões. Hoje o TRE, sou juiz da primeira zona, que a decisão, uma pesquisa foi feita, foi o primeiro tribunal do Brasil, decisões do tribunal pequeno que é o TRE Nacional do Mato Grosso, e assim está sendo, em razão desse trabalho que nós aprendemos a fazer, de maneira forçada, inclusive, com a pandemia, em razão desse trabalho em casa, né? Esse trabalho home office, mas está sendo muito profícuo. E com isso aí foi uma corrida tremenda. Desculpa não ter vindo antes aqui. Nada, imagina. O trabalho está sendo home office, literalmente, não é? Sim, sem dúvida. E como é que está essa demanda a propósito, não é? Porque, assim, tem já, inclusive, jurisprudência, tem decisões, tem orientação do Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal Federal também já se manifestou. Enfim, detentos que estejam aí no chamado grupo de risco estão tendo a sua situação avaliada e, por consequência, acabam conseguindo a liberdade. No estado de Mato Grosso ou no seu raio de ação, não sei se abrange todo o estado, só Cuiabá e Várzea Grande, mas como é que está essa situação hoje? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele editou a Recomendação 62. Nessa recomendação, é uma orientação para pessoas que estão no grupo de risco, feita a avaliação social dessa pessoa, ver a questão de risco, inclusive, dela, tanto enquanto recuperando dentro do sistema penitenciário, quanto ela em sociedade, nós analisamos a possibilidade de, sim ou não, de entregar um benefício. Mas, nessa mesma tônica, para ter uma ideia, nós temos aqui em Cuiabá e Várzea Grande cerca de 3.700 pessoas presas e umas 1.800 cumprindo o regime fechado, mais ou menos. Nós tivemos mais de 3.000 pedidos. Saltou, no começo, em março, eu tinha concluído comigo 127 processos. Saltou no decorrer desses meses, com pico em maio, para quase mais de 3.000 processos.
Então, a afluência foi enorme, porque todos que entendiam que existe alguma situação de risco com a sua vida, pediram dor de cabeça, e inúmeras situações, problemas assim, mais sérios, como uma diabetes. Então, cada caso é um caso, mas para nós decidirmos, sempre temos que nos ovar em parecer médico. Nós questionávamos a equipe médica da saúde penitenciária para nos trazer elementos para formar nossa opinião, nossa decisão, certo? Então, eu vi até um chamamento, muitas pessoas ganharam direito, não ganharam direito. Cada caso foi analisado com sua particularidade, né? E não foram muitos, porque a triagem é feita com muita cautela. Muito critério. Aliás, vazou meu telefone nas redes sociais, recebia mais de 100 ligações por dia das familiares. Gostaria de responder todas, mas não podia ser, eu escolhi, eu trabalhava, eu respondia, ficava falando no telefone, né? Lamentavelmente, tive que bloquear, porque não tinha condições de trabalhar. Mas eu falo isso por quê? Porque todas as pessoas que entendiam que tinha algum tipo de comorbidade, faziam os pedidos. E pensam que está no nome do juiz, seja eu ou outro qualquer, esse poder divino de entregar a liberdade à pessoa. Não é assim. Nós agimos diante da lei. Nós somos limitados. E de uma orientação do Conselho Nacional de Justiça. Graças a Deus, aqui em Cuiabá, a coisa está fluindo muito bem e tanto que não teve graças a Deus, nenhuma pessoa pereceu no nosso sistema penitenciário de Cuiabá e de Vargas Grande nessa pandemia. Tá certo. Antes de passar para o Lorenberg aqui, só pode me responder, então a vara que o senhor lidera aí, que o senhor comanda, ela compreende só Cuiabá e Vargas Grande ou o estado inteiro? Cuiabá e Vargas Grande. Mas eu tenho que integrar essa minha resposta anterior. Lamentavelmente, perdemos 5 homens. 5 homens, agentes penitenciários. O sistema penitenciário. 3 da PCE e 1 do CRC. Detentos não foi nenhum? Em Cuiabá e em Vargas Grande, não. Em Mato Grosso, 2 detentos faleceram em Alta Floresta, nessa pandemia. Mas você falou 5? 5 agentes penitenciários, policiais penais. Ah, sim. 3 da PCE, 1 do CRC e uma acho que é Nova Mutum, parece. Interior e capital. Sim. Professor. Juiz Geraldo Fidelis Neto, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo aqui no nosso bate-papo. O senhor não imagina o quanto o nosso telespectador está ganhando com a presença do senhor aqui. Ganhando muito. Com relação à pergunta que eu vou fazer, eu vou ter a ousadia de reportar aqui uma entrevista que o senhor deu no dia 23 de maio de 2016. Nessa entrevista de 2016, o senhor deu para o site Notícia Max. Eu, dessa entrevista, uma longa entrevista, muito boa por sinal, eu destaquei um trecho. Gostaria de ler esse trecho e depois pedir para o senhor uma reflexão do senhor a respeito. Entre aspas, as mazelas, o senhor estava respondendo uma questão sobre se o presídio, se a penitenciária reeduca, ressocializa o preso. Entre aspas, as mazelas das penitenciárias no Brasil, incluindo Mato Grosso, não permitem de maneira plena essa recuperação. Fecham aspas. Se essa entrevista fosse hoje, juiz, se ela fosse exatamente agora, o senhor repetiria esta frase? Se o senhor repetiria, por que repetiria? Se não repetiria, por que não repetiria? Professor, nós temos aqui em Mato Grosso 11.400 presos. 11.400, 500 pessoas atrás das grades. Nós temos 6.400 vagas. Números oficiais dá 7.000 vagas, mas não considero porque inaugurou-se no complexo penitenciário de Vargas Grande, com 1.008 vagas, mas só tem 44 pessoas lá dentro. Então não posso considerar um número que não está utilizado. Para mim tem 6.400 ainda. Nós visitamos, junto com o desembargador Orlando Perry, do GMF. GMF é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário. É um órgão ligado ao CNJ. E o desembargador Orlando é o supervisor, eu sou o coordenador. Né? Nós visitamos 34 unidades penitenciárias no ano passado, as maiores do estado. Tem situações muito graves de presos em cima de presos. Uma grande desumanidade. Nós trouxemos retratado essa história, toda essa que nós assistimos, através de um relatório assinado
no final do mês de dezembro do ano passado e foi entregue às instituições. Dessa entrega, começou a se discutir junto com o Ministério Público a criação de um termo de ajustamento de conduta, que o Estado assinou esse termo, para aumentar o número de vagas. Então, nós, ainda hoje, respondendo já objetivamente sua pergunta, professor, ainda estamos nessas mazelas que falei em 2016. Estamos buscando meios para modificar essa estrutura. Queremos, nós todos que estamos aqui fora, queremos segurança pública. Queremos. Invista-se no sistema penitenciário. Quando houve ano passado aquela operação Douglas, lá na PCE, os índices de criminalidade do Estado despencaram de maneira extraordinária. Porque de lá de dentro articulava-se a rede do crime aqui fora. Nós queremos segurança? Queremos. Vamos transformar então as pessoas que um dia erraram, deixar o criminoso morto lá dentro, tirar as pessoas que podem ser recuperadas, e podem ser recuperadas, desde que invista, principalmente em trabalho profissionalizante. Não é trabalho qualquer um, não. Eu ouvi falar, tem situações que estão costurando bola lá dentro da cadeia. Não adianta. Vai vir aqui para fora, não vai costurar bola. Tem que aprender os seus ofícios, de acordo com o seu perfil, certo? E também estudo. Tentar capacitar as pessoas para poder transformar essa realidade. E o senhor acha que está muito longe disso aí, doutor? Está muito longe disso, mas a boa vontade existe de maneira enorme por parte de todos os atores. Nós estamos aqui em Mato Grosso, graças a Deus, uma sinergia muito favorável, coisa que não existe em alguns outros estados. No Sul tem problemas graves que o seu penitenciário não conversa com o Poder Executivo, com o Judiciário, por exemplo. Aqui nós conversamos, naquela live que eu falei contigo, com o Perri. Com o governador Perri, semana passada, nós estamos lá, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Conselho da Comunidade, todos nós conversando entre nós, buscando articular projetos, programas e implementá-los já, né? Esse resultado, essa articulação é tão boa, essa articulação é tão interessante, que o fruto maior é nesse instante de pandemia, foram poucas as perdas. Lamentavelmente, 5 policiais penais faleceram, lamentavelmente, e 2 recuperando. Poucas, mas toda a vida importa e a gente fica realmente consternado com essa situação aí. A gente conversava aqui antes, doutor Fidelis, de começar o programa, o senhor falava aí de um termo de ajustamento de conduta feito com o Estado de Mato Grosso, no tocante aí à situação dos presídios. Nessa época de pandemia, não é? E o governo ficou aí de tomar algumas providências, ampliar, criar raios, não é? Celas, não sei se o nome é celas, raios, para que específicos, né, para pessoas de alta periculosidade, aí eu não sei se entram também os presos com comorbidades, enfim. Eu queria que o senhor dissesse em detalhes que TAC é esse e se o governo tem prazo para cumpri-lo. Eu, por sinal, fui chamado pelo desembargador Orlando para ser fiscal desse TAC, por parte do Poder Judiciário. Lá consiste na criação de 4 alas, uma em Cuiabá, que vai ser na PCE, outra em Rondonópolis, Mata Grande, outra em Ferrugem, em Sinop, e outra em Água Boa. Cada ala com 430 vagas. Tá? Um sistema moderno de um material, de um plástico muito grosso, forte, que não dá para quebrar. E é modular, é fácil de montar. E já está sendo já montada em Cuiabá, na PCE nossa. Além dessas 4 unidades que vão ter mais de 1.600 vagas novas, né? Também temos mais uma unidade para 50 pessoas de extrema segurança. Uma segurança além do normal. Extrema segurança ou segurança máxima? É porque eu fico perdido entre esses termos aí. Já é segurança máxima PCE. Nós vamos ter um plus além dessa máxima. Ah, mais seguro ainda. Sabe, vou falar uma coisa para as pessoas não vão entender, não conhecem geralmente. Eu, particularmente, sou contra mandar pessoas de Mato Grosso, supostos líderes de facções, para as unidades federais. Vai um soldado raso daqui, volta general de lá, passa na PCE, o pessoal bate até continência, entre os recuperandos. Volta empoderado. Nós não podemos deixar isso acontecer. Como fazer isso, então? Nós temos condições de tratar o nosso próprio recuperando, através dessa unidade que vai ser implantada agora aqui. Mas tem mesmo, doutor? Quando o cara está naquele grau crônico de bandidagem, ele tem recuperação? Tem inclusive uma operação aí agora, decretada pela Polícia Federal, deflagrada no dia de hoje, envolvendo o PCC.
Eu queria que o senhor desse a sua opinião, não só como magistrado, como ser humano também, o seu grau de crença nessa recuperação, quando o cara já está lá dentro mesmo, já está lá chefiando, mandando um ataque fora, mandando incendiar ônibus aqui fora? Cada caso é um caso. Não tem como fazer uma regra geral. Isso aqui é todo mundo recuperado. Não é verdade isso. Nós sabemos que não é verdade. Mas nós temos condições físicas e também de funcionários, os agentes penais nossos, licenciados penais, para dar essa atenção. Tem condições de fazer isso. Se for necessário isolar o quanto tempo a condenação dessa pessoa determinar, vai ficar isolado aqui em Mato Grosso. Sem precisar ficar uns 2, 3 anos lá em uma das 5 federais que nós temos no Brasil, para voltar depois empoderado e fazer coisas piores aqui, para ser o homem, a voz do comando da facção. Isso vai acabar aqui, porque nós temos condições. E está no TAC isso. Além disso, o TAC, dessas unidades, também determinados recursos, oriundos de delações premiadas, etc., vão ser voltados para as unidades do interior, para que comprem material e eles façam suas arrumações necessárias, cada qual, ampliações necessárias. Então vai aumentar muita vaga aqui nesse sentido. Mas nada disso adianta, penso eu, se não tiver material humano. É importante o governo do Estado pensar na contratação dos concursados. Aqueles que estão esperando, inclusive, serem chamados. É importante porque sem a força humana, sem o material, a pessoa que vai lá atender. Aliás, o policial penal, ele não faz apenas a segurança. Ele faz a segurança voltada para poder recuperar pessoas. E sem a dinâmica necessária para fazer a rodagem das pessoas, o trânsito dentro das penitenciárias, para oficinas, para escolas internas, não tem condições de fazer essa modificação da pessoa. Eu queria antes chamar aqui os destaques. Eu tenho 2 destaques aqui do Gazeta Digital. Na pergunta anterior, doutor, eu tinha perguntado para o senhor sobre esses destaques, não é? E aí me veio a seguinte situação aqui. O governo do estado, ele acabou recentemente inaugurou aí uma unidade prisional ali em Várzea Grande com 1.008, salvo engano, vagas, não é? Entretanto, contudo, todavia, tem pouquíssimos presos lá. Por que não usar essa estrutura, ao menos por enquanto, para dar uma aliviada na situação toda aí? Eu entendo que não faz isso por falta de agentes penitenciários. Não tem outra resposta. Só não pode funcionar aquela unidade em sua plenitude por falta de policiais penais, equipes de trabalho para fazer funcionar uma unidade. Por isso eu mencionei agora há pouco a necessidade de raciocinar essa hipótese, decidir pela contratação, se for necessário, dos concursados. Porque não pode ter uma unidade de 1.008 vagas com 44 pessoas apenas, enquanto tem pessoas dormindo uma em cima das outras nas unidades de todo Mato Grosso, principalmente na PCE. Isso não pode acontecer. Mas está havendo ainda uma situação. Está a situação. Mas procede então que nós temos uma unidade lá que está praticamente vazia. Totalmente vazia. E o governo não se explica? Você já fez essa pergunta à gerência, à administração penitenciária? Já houve alguma resposta? Essa questão é questão de vontade política de fazer acontecer. Vontade política. Se quiser, faz. Professor. Juiz, quando o senhor respondeu a minha pergunta, o senhor usou uma palavra que me chamou a atenção e me leva a fazer uma outra pergunta, aproveitando essa palavra que o senhor falou, desumanidade. E aí eu quero resgatar aqui uma outra entrevista que o senhor deu no dia 4 de janeiro deste ano, agora ao site Media News. Naquela oportunidade, um dos trechos da fala do senhor, o senhor dizia o seguinte, abre aspas, é totalmente desumano se fossem animais que estivessem lá enjaulados, com certeza os que estivessem enjaulando essas pessoas seriam condenados por maus tratos aos animais. Então, isso é maltrato de pessoas. Pessoas que erraram, sim, e têm que pagar pelos erros, mas de maneira digna e respeitosa, como determina a Constituição Federal. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso. Professor, ano passado, como eu falei agora há pouco, nós fizemos as viagens para conhecer todas as unidades junto com o desembargador Orlando. A
O primeiro lugar que nós visitamos foi de Diamantino. E o desembargador Orlando Perry, quando viu a unidade de Diamantino, se exasperou. Achou que horrível a situação. Como que Pode ser uma pessoa sendo tratada dessa maneira? Continuou-se a viagem, fomos para Anápolis, subimos até Tangra da Serra, fomos até lá existia um matadouro, né? E nem os animais que eram do frigorífico eram tratados tão mal como eram as pessoas. Mas eu falei para ele em Diamantino mesmo, chefe, falo de maneira carinhosa com ele, chefe, espera conhecer a PSE. Você vai ver o que é tratamento desumano. Por isso que eu falo que eu repetiria hoje ainda aquela palavra, porque ainda está sendo implantado o TAC. Quando desimplantar, quando tiver a implantação total, melhor dizendo, e melhor ainda, quando cessar o estado de coisas inconstitucional. A exemplo da EPF 347, Brasília, nós podemos afastar essa argumentação, mas ainda é desumano. É muito desumano. E precisamos ter uma estrutura mais equilibrada para atender os 11.400 pessoas presas no Mato Grosso. Para extrair de lá melhores pessoas para estar conosco na sociedade. Porque todas elas, sem exceção de nenhuma, um dia vão estar do nosso lado na sociedade. Não tem prisão perpétua no Brasil. Não tem pena de morte no Brasil. Todas as pessoas vão estar na rua. E que tipo de pessoas nós queremos ao nosso lado? Quando eu vou num shopping, quando eu vou jogar bola, quando eu vou na faculdade, eu vou passear, eu sempre encontro pessoas que me abordam, eu falo entre aspas, clientes meus. Graças a Deus, meu tratamento é respeitoso, firme, severo, mas dentro do limite razoável da tolerância, do respeito, da dignidade. Porque a resposta vem para mim. Eu não conheço essas pessoas. Não tem como conhecer milhares de pessoas, mas eles conhecem. Eles vão lembrar. Eu, por exemplo, eu vou lembrar dessa entrevista. Daqui a 10 anos, vou lembrar do dia que eu estive com o professor Lorenberg, com o Paulo Coelho aqui, porque é um dia especial para mim. Mas para o senhor, Paulo Coelho, professor Lorenberg, vai ser mais uma entrevista diante de centenas de milhares que vão fazer aqui dentro. Assim também é comigo na minha audiência. É mais uma audiência do dia. Mas para eles não é um dia único que vão estar na frente do juiz. Então, daí a necessidade de você ser firme, mas dentro do limite. Doutor Fidelis, eu sei que o assunto é delicado, mas eu vou ter que dar uma provocadinha aqui diante da pergunta que fez o Lorenberg e diante da sua resposta também. Eu sei que existe orientação aí do Conselho Nacional de Justiça. Aí o juiz, especialmente os juízes das varas de execuções penais, eles ficam entre a Constituição, não é propriamente, e aquelas coisas, eu solto ou não solto o camarada lá, o cara tem comorbidade, é do grupo de risco. Só que ele está lá porque ele estuprou, porque ele matou o pai de família, porque ele fez uma série de barbárie aqui fora, mas ele vai acabar sendo beneficiado com isso, né? Com essa decisão aí da justiça. É simples assim, vamos cumprir a Constituição e não tem uma forma de pensar naquela vítima ou na família daquela vítima que ficou aqui de fora padecendo, que nunca mais vai ver o marido que foi morto no assalto, a filha que foi morta no estupro, enfim, essas barbáries que ocorrem aqui. Como é que fica a cabeça de um juiz da execução penal tendo que cumprir uma orientação como essa aqui do Conselho Nacional de Justiça? Nós cumprimos sempre a Constituição Federal. O marco máximo do Brasil, o ápice da pirâmide das normas é a Constituição Federal. Toda decisão nossa é fundamentada na Constituição Federal. A recomendação, orientação do CNJ tem que ser aplicada em cada caso. Deixa eu falar uma coisa. Aqui, nenhuma pessoa que cometeu estupro, geralmente são pessoas idosas. Lá tem 18 pessoas idosas que cometeram estupro, no CRC. Nenhuma ganhou liberdade. As 18 pediram, todas ficaram presas, porque não tinha condições. Porque eu não podia fragilizar a segurança da criança que foi estuprada. E assim o é também em relação a outros crimes. O latrocínio, cada caso analisado com sua particularidade. Porque existe um antagonismo de direitos. É isso que eu estou perguntando. Nós temos que analisar dentro do plano, para não fragilizar a segurança da sociedade. Uhum.
Mas tem uma dosimetria, um parâmetro assim que o juiz na hora pensa, esse é idoso, é estuprador, não tem direito. Esse tem um crime mais leve, esse crime essa linha tênue entre o crime mais leve e o estupro, qual que é o critério? Nós sempre determinamos a confissão de estudo criminológico, então estudo psicossocial. Desse estudo feito por psicólogas, ou então, como chama? Médicos... Neurológico? Psiquiatras. A psiquiatra traz para nós uma radiografia daquela pessoa. De acordo com aquela radiografia, nós podemos navegar. Isso aí garante, inclusive, da minha negativa, o direito da pessoa recorrer. Eu não sou o senhor da razão. Acima de mim tem o tribunal. Se eu estou errado, o tribunal conserte. Certo. Né? Não, eu sempre tive essa dúvida, porque eu perguntei para o senhor aqui. Tem alguém querendo falar comigo aqui, Voz do Além? Você vai... Ah, tá. Eu vi um barulho aqui. É a Voz do Além que fala comigo de vez em quando. Você fica rindo aí, mas é verdade. Aqui a gente não é louco não, mas tem um zap que chegou aqui, uma participação de telespectador via WhatsApp. Vamos ver quem está perguntando aqui para o doutor Fidelis. Olá, boa noite. Gostaria de saber quando voltará a visita no CRC. Tá. O senhor tem essa... Sim. No CRC, na PCE, no Capão, em todas as cidades de Mato Grosso, depende da determinação do governador do estado. Tem um decreto proibindo, até para evitar esse trânsito, para não levar o vírus para a parte interna, para fazer o isolamento. Né? Hoje em dia, apesar de tudo isso aí, no CRC, por exemplo, hoje tem umas 900 pessoas presas lá dentro. Somente 2 pessoas tiveram Covid e foram isoladas e já são tratadas e curadas. 2 pessoas nesse universo. O PCE tem 2.400 pessoas presas, lá tem quase 450 pessoas. 450 pessoas. 445, PCE. Na PCE. Estão ainda tendo um estágio de Covid. Não vou entrar nessa área política, se deve dar o remédio ou não deve, não sou médico, mas foi feito protocolo para todo mundo. Graças a Deus não perdeu-se vidas. Lamentavelmente perdemos vidas de policiais penais. Mas enfim, é uma situação delicada que nós todos estamos em risco. Mas não, então o Precoce resolveu junto aos detentos. Lá em casa, meus filhos tiveram do Covid. Tomaram o protocolo também. Tomaram. Graças a Deus, estão bem, graças a Deus. Eu não entro naquelas que deve tomar ou não deve tomar, não sei. Mas se vier, eu tomo. Também não sou médico, eu só sei que eu também tomaria. Meus filhos tomam, inclusive, se Deus o livre e guarde acontecer, eles vão tomar também, porque não tem outra saída, vamos nos ater ao que temos. Mas a pergunta da pessoa que está nos vendo é exatamente isso, depende do governador do estado. Quando estiver tranquilo, né? Com isso aí também cresceu outra demanda, interessante falar sobre isso. Foi a videoconferência. Né? É o estágio novo, é o novo normal, né, doutor? Você acredita que isso possa resolver? Vai mudar muita coisa. Mas tira o afeto, o cara está lá clausurado. Não. A visita é fundamental. A visita é fundamental. A visita vai ser fundamental. Eu estou falando que vai crescer. Nesse instante, é necessário resguardar, para não perder vidas. Nós não perdemos vidas, graças a Deus. Todos estão lá dentro. Graças a Deus. Agora, no momento seguinte, as audiências vão ser diferentes. O trânsito. Sabe quanto custa transitar uma pessoa do outro município para Cuiabá? Custa 12 diárias de agentes penitenciários. Você está falando quanto ao trabalho home office, né? Home office, através das audiências, podem ser feitas diretamente na PCE, no CRC, no Capão, em qualquer lugar. Entendi. Né? Então isso vai dinamizar muito. O doutor Fidelis, Lorenberg, só um tempinho só, porque tem uma participação também via WhatsApp. Eu queria só antecipar aqui, parece que esse WhatsApp é muito longo. Eu vou ler apenas uma parte dele, que já a gente capta ali a mensagem do WhatsApp, que parece que é um texto interessante, é uma participação interessante, que seria também interessante a sua resposta quanto a ele. Vamos ver aqui na tela, tentar ler aqui. A todos os órgãos competentes de Lucas do Rio Verde, capital e todo o estado de Mato Grosso, direitos humanos, defensoria pública, TVs locais e também rádios, viemos por meio deste comunicado relatar que realmente o que está realmente acontecendo com todos nós reeducandos da cadeia pública de Lucas do Rio Verde, pois
Nossa situação está totalmente precária e desumana. Todos nós aqui estamos isolados, iguais animais. Estamos praticamente sem nada, sem o nosso banho de sol, que é obrigatório ter, sem algo para controlar a glicose lá no sangue, também sem falar quanto a alimentos, né, que o governo está fornecendo. Mal está nos atendendo nesse lugar aqui. Para a questão também, estamos sem os nossos produtos de higiene, pessoal, sem produtos de limpeza para higiene, enfim, para limpar as celas. O cerne, doutor, o texto é muito grande. Você tem ideia, eu estava lendo aqui no WhatsApp, que no meu aparelho, são várias páginas aqui, mas Lucas do Rio Verde, cadeia pública, essa situação que parece não ser exclusiva lá da cadeia pública de Lucas do Rio Verde, é uma reclamação que já foi externada via meios de comunicação, o Direitos Humanos também está sabendo disso, e o que diz a Vara de Execuções Penais? Veja bem, Lucas não é o pior lugar do estado, não. Ao contrário, lá tem um trabalho espetacular que é feito, e as pessoas que estão encarceradas trabalharem na rua. Lá é um exemplo de trabalho que é feito com as pessoas oriundas do sistema penitenciário, na colocação de meio-fios, praças, escolas. Um trabalho magnífico que é feito lá em Lucas. Toda denúncia tem que ser investigada, né? Tem inúmeros interesses atrás das denúncias, mas tem que investigar. Não é que vai ficar, isso aí é errado, é mentira. Não é, tem que investigar. E lá tem um juiz muito dinâmico, chama Hugo de Freitas. O doutor Hugo, com certeza, se chegar na minha mão, vou encaminhar pelo GMF para o doutor Hugo para verificar essa situação lá, se é fato ou não, né? Acho que tem que ser analisado, sem dúvida. Como que o senhor vê os direitos humanos nesse setor aí, nesse sentido aí? Eu acho que os direitos humanos é mal interpretado por todos. Tem uma visão de proteção a quem errou um dia, e não é isso, na verdade. Nós temos que defender o direito da pessoa, de maneira genérica. Agora, não pode ser, você não pode afastar a universidade que envolve uma questão como esta. Geralmente fala assim, esse é o defensor dos direitos humanos, o defensor de bandido. Não é assim que funciona, não é o canal, não. Tenho bons contatos com as pessoas que trabalham no seara dos conselhos, né? Pessoas firmes, sérias, honestas, e buscam a atenção ao direito da pessoa que está em cárcere. Orenberg. Juiz Geraldo, eu vou tentar descrever uma situação hipotética e gostaria muito da reflexão do senhor. Quero aproveitar um pouco a sabedoria, o conhecimento jurídico que o senhor tem e a experiência que o senhor tem. Eu vou tentar descrever, me perdoe se eu não for capaz de descrevê-la da forma como deveria ser. Imaginemos uma situação que alguém cometeu crimes, tem a prisão decretada, essa pessoa foge. É um fugitivo da justiça. A pessoa foge e o advogado de defesa entra com o juiz e pede prisão domiciliar. E consegue. Um integrante do tribunal concede a esta pessoa que está fugitiva, foragida, a prisão domiciliar. Aí depois que tem a prisão garantida, o benefício garantido, essa pessoa se entrega e vai para a prisão domiciliar. Ocorre que um outro integrante do tribunal tem uma decisão diferenciada e manda mandar de volta para a prisão em regime fechado. E o Supremo Tribunal Federal concede a permissão para que essa pessoa volte para a prisão domiciliar. Eu tenho duas perguntas para ouvir a reflexão do senhor a respeito. A primeira delas, esse benefício de alguém que é foragido da justiça, esse benefício é moral, é ético? A segunda questão, um integrante do judiciário que concedeu esse benefício, de fato,
trabalhou com a questão de ser justo, de praticar a justiça? E terceira e última questão, qual é o benefício que a sociedade terá ao um membro do judiciário conceder um benefício para um foragido da justiça? Professor, não sei se eu fui claro. Eu entendi bem claro. É difícil falar em nome de outras pessoas, que a pessoa decidiu, seja em qual tribunal for, mesmo que nós somos muito obedientes à hierarquia. Né? Se o tribunal decidiu, decidiu. Mas eu penso, particularmente, quando eu decido, no que aquela decisão representa para mim, na construção que cheguei aos meus 52 anos, minha formação cultural, formação social, que conheci na vida, que o que é equilibrado, está comigo. Se eu posso dormir tranquilo no travesseiro à noite, com minha esposa, vou ficar bem? Está certo isso? Assim, eu entrego minhas decisões. Tive decisões delicadíssimas, que eu pensei 1000 vezes e decidi. Agora, já teve casos aqui que lá no começo da carreira, uma vez, eu cacei um prefeito, questão eleitoral. O tribunal pensou diferente. Eu fiquei muito revoltado internamente. Mas aprendi que o tribunal é formado de pessoas experientes e deve dar o melhor direito. Então, eu entrego a justiça, entrego a minha decisão para mim, do que eu entendo que é o equilibrado, que é o moral, que é o justo. Né? Como explicar para mim mesmo a minha decisão. Agora, cada qual age da maneira que deve entender na sua vida, né? Eu acho que nada é por acaso. Tudo que você faz é cobrado. De maneira mínima. É muito bom ter trânsito livre e ter posição de íntegra. Honestidade não é mais do que o dever seu. Não é virtude nenhuma ter ser honesto. É dever. Então é isso aí. Agora, nessa situação fictícia, no meu padrão, eu não vejo como justificar uma prisão domiciliar naquele momento. Beneficiar alguém foragido da justiça. Não vejo como. Entendi. Né? Também não vejo como. Só que eu não sou juiz, né? E esse negócio que cada juiz, cada um tem sua cabeça de juiz, cada um tem a sua, né? Juiz, cada cabeça uma sentença, aí vai saber, né? E ocorre sempre, né? Cada um interpreta de um jeito, muda, enfim. Vamos para uma participação via WhatsApp aqui para o digníssimo doutor Geraldo Fidelis, participação do telespectador. Boa noite. E se a pessoa mora em uma fazenda e não foi mais a assinar e está com o mandato, no caso, mandado, né? Mandado com D. Tem como voltar a assinar sem ser preso, doutor juiz Geraldo? Você entendeu a pergunta? Entendi. A minha orientação é que essa pessoa procure a defensoria pública, se não tiver advogado, então sou o próprio defensor, sou advogado mesmo. É fundamental ela buscar sua defesa para se apresentar com o advogado ou defensor público para requerer a mantença da sua liberdade, que vai ser analisado. Mas é fundamental ela se precaver e quanto antes. Ficar foragida, mais dias, menos dias, vai ser presa, com certeza. Questão de tempo. Com certeza. Odenberg. Juiz, mais uma vez eu vou abusar do conhecimento do senhor, da experiência do senhor, para trazer uma discussão aqui que ainda não foi falado nesses 2 blocos anteriores, que é exatamente sobre a figura do juiz de garantias, lá na Lei 13.964 de 2019, que essa não é uma discussão nova, o senhor sabe disso muito melhor do que eu, que em 2009, quando estava discutindo a questão do CPP, do Código de Processo Penal, já tinha discussão sobre esta figura, a figura do juiz de garantias. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso. Uma das características máximas da jurisdição é a imparcialidade. E já ficou mais do que claro, as pesquisas mostram isso, que a pessoa que
recebe recebe o pedido de prisão, dá prisão na pessoa, ou a busca e apreensão domiciliar de documentos, de instrumentos, já fica dada a manter uma condenação futura, já participa da investigação. Então é importante, daí a grande celeuma da questão, de garantir que a instrução vai ser feita por pessoa imparcial, que não participou daquela construção da investigação. Fica limpa, desimpedida, um olhar claro, imparcial. Então, esse foi o que levou a essa modificação. E é sério isso, porque, como eu falei agora há pouco, as pesquisas mostram que realmente quem já vai contaminado pela investigação, pela apuração dos fatos, já fica propenso a ter uma decisão mais severa no final da instrução. Né? Então, nesse sentido. Doutor, o senhor é a favor do juiz de garantia? Sim, sou a favor. Outra figura que causa polêmica, que não sou juiz, mas sou um cidadão, pago impostos, que sou contra. Eu queria que o senhor fizesse um comentário sobre a figura desse processo que faz antes, que libera o cara. A delação premiada? Não. Você falou, ainda bem que você perguntou essa pergunta, da audiência de custódia. Audiência de custódia. É a preliminar. O cara vai lá, conversa com o juiz e o juiz, assim, não sei quais critérios, eu queria até que você falasse sobre isso, que critérios são usados para saber se o cara pode ou não pode se vazar em vez de ir para a cadeia. Paulo Coelho, você me fez um favor com essa pergunta. Pois não. Eu sou muito a favor da audiência de custódia. Sou a favor totalmente a favor. Achei um magistrado que é a favor da audiência de custódia. Eu sou extraordinariamente a favor da audiência de custódia. Por que isso? Como que era antes? Existia-se o fato do crime, flagrante, chegava-se documentos na mão do juiz, documentos, ele ia analisar a mantença ou não daquele flagrante para uma convalidação, transformando em prisão preventiva. Em documentos frios, documentos aqui, ó. Isso aqui, ó, papel preto no branco. Com a audiência de custódia, tornou-se cores, vivos, a presença da pessoa aqui. Que em Cuiabá, aliás, passa por um médico para verificar se sofreu sevícia, se teve violência, porque lá na instrução, lá na frente, eu falei tudo aquilo naquela época porque eu fui espancado, recebi tortura. Agora não, agora já na hora já mostra que se teve ou não tortura. Escoriações e mostra. Passa pelo psicólogo, já vem toda uma radiografia da pessoa, saber se a pessoa é um drogadito. O drogadito da cadeia, o que acontece com ele? Ia para a cadeia antes? O que acontece no primeiro dia? Vai dormir num lugar normal? Não, vai dormir lá perto do boi. O que é o boi? É o vaso, cabeça no boi. E para ter qualquer regalia interna, dentro da hierarquia do crime, para não dormir no boi, para não ser maltratado, ele passava a dever favores. Ele ou a família dele. E daqui a alguns dias, quando o juiz antes decidiria pela soltura, já estava vinculado à facção do crime. Era uma máquina de fazer faccionados. A cadeia do crime, literalmente é isso. Agora não. Agora cada caso é um caso. Vai analisar se é hipótese de prisão ou não. Se for caso de prisão, vai para a cadeia do mesmo jeito. Vai para a cadeia. Mas se não for, por que não tentar colocar numa clínica? Por que não tentar colocar para trabalhar a pessoa? O senhor é daquele tipo de magistrado que confia piamente na recuperação das pessoas. Eu sou testemunha que existe recuperação. Eu já vi. Lógico, como tudo na vida, nem tudo é perfeito. Não tem como fazer um testemunho e falar, ó, 100% dos casos justifica isso. Vai recuperar. Não é verdade isso. Mas, doutor, tem a reincidência que é muito grande. O Ministério da Justiça divulga ano após ano. O senhor conhece o CIMAPAC? Associação de Proteção e Atenção ao Condenado, lá de Minas Gerais? Não conheço, não, senhor. Onde que a pessoa está tratada com humanidade, com respeito, dos 3 regimes, inverte a pirâmide da reincidência para 93% de organização da pessoa, de volta para a sociedade. De recuperação da pessoa? De recuperação, 7% volta para o crime. Aliás, esse modelo, nós temos
Nós estamos querendo construir aqui em Mato Grosso. Tem que ser dotado aqui então, se funciona. E funciona, e funciona. Então é possível trabalhar nesse sentido. Estados Unidos, aquele Hipermax, Supermax, né? Aquela penitenciária de segurança extrema. 50% das pessoas, que é um presídio particular, vão voltar para o crime. Super alto também. Uhum. Então, nessa hipótese da audiência e custódia, é analisado antes de entrar na cadeia do crime se é possível ter decisões diferenciadas, porque a prisão no Brasil é extrema ratio da última ratio, é extrema razão da última razão. A regra é liberdade. Mas se errou, se for ter que ser preso, vai ser preso mesmo, sem dúvida. Não tem dúvida quanto a isto. Mas tem que ser aplicado de maneira na hora, no dia do flagrante, do calor. Entendi. Dias depois, a pessoa já vai estar na cadeia vinculando-se com o lado errado da vida. Lorenberg, última pergunta. Juiz, o senhor falava agora há pouco de uma bela experiência em Minas Gerais. A minha pergunta é bem simples. O porquê? Se ela é tão boa, se ela traz benefícios à sociedade e também o preso e a família desse preso, por que não ser copiadas por todos os estados brasileiros? Qual que é a dificuldade que tem? Uma questão política? Não, existe, por exemplo, modelos como este implantados no Paraná. No Pará. Aqui, há anos atrás foi visitado, muitos anos atrás, conheceu-se. O Hermes de Abreu, deputado Hermes de Abreu, era o secretário de Justiça naquela época. Mário Sá, advogado, trabalhava junto com ele, foi conhecer o sistema. Muitos companheiros nossos conheceram. Eu fui lá pessoalmente, conheci também. Hoje existe uma comissão aqui, várias pessoas, doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, doutor Bruno Oliveira Marques, desembargadora Clarice, várias pessoas estão organizando, principalmente o trabalho da doutora Josane, promotora de justiça, a implantação. O governo passado entregou uma área lá perto do Pomeri, né, para poder implantar. Falta, na verdade, recursos para poder instalar. E é importante, porque isso aí como eu falei, tendo esse investimento na área penitenciária, resolve muito a questão da segurança pública aqui fora. Não necessariamente privatizar. Não. Eu sou contra a privatização. Vai tratar de números, vai tratar de pessoas. Geraldo Fidelis, o programa Opinião, a TV Pantanal, o Gazeta de Comunicação agradece a sua vinda aqui, viu? Bem esclarecedora, a gente tocou em assuntos bem delicados, mas importantíssimos serem discutidos. Eu sei que quem assistiu sabe o que estou falando. Muito obrigado por ter vindo. A gente está sempre a postos para bem informar. Sem que tiver lá demanda, é só dar Estamos a postos aqui. Já aprendeu o caminho, né? Aprendeu o caminho. Aliás, o senhor perdeu hoje, o senhor se perdeu. Mesmo com o GPS, eu andou se perdendo para chegar aqui, mas agora você já aprendeu. Eu não olhei para a esquerda, eu olhei para a direita e errei o caminho. Mas obrigado por ter vindo. Professor Lorenberg, obrigado. Obrigado, Lorenberg. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, juiz. E um grande abraço a todos os nossos telespectadores e até amanhã. Terça-feira, também conhecido como amanhã, dia 1º de setembro, a gente vai entrevistar aqui o presidente da OAB de Mato Grosso, o Leonardo Campos, o Léo Capataz. A gente vai falar muita coisa importante também, trabalho da OAB nesse tempo de pandemia, home office. Enfim, acompanhe às 7h30 da noite dessa terça aqui no Opinião da TV Pantanal. Fica bem, fica com Deus também.